Oi, John. Deixa eu ver aqui como é que adiciona. Se você recebeu aí. Foi? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando? Tô te escutando. Tudo bem, galera? Deixa eu ver aqui. Nossa, faz quanto tempo que eu não faço uma live? Deixa eu colocar o tema aqui. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Foi? Tá me ouvindo? Pronto, deixa assim mesmo. Ó, eu coloquei aqui a mensagem, só preciso fixar o comentário. 3 passos para planejar o seu casamento. Bacana. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Galera, vamos dizendo aí nos comentários se vocês estão escutando. A gente está dando para ouvir bacana. Somente eu que estou estreando esse fone aqui, eu nem sei se está funcionando. Tá me escutando bem, Monique? Tá dando para ouvir bem. Tá legal. Legal. E aí, preparou um conteúdo bem bacana para a gente começar, ajudar essas noivas a planejar seu casamento, a sonhar, né? Começar a sonhar com os primeiros passos, né? Porque deve ser bem difícil ali você começar a organizar teu casamento, tanto entre a expectativa da noiva, a expectativa do noivo, e a noiva, principalmente a noiva começa a procurar várias coisas nos blogs, né? E a gente acaba vendo, meu, cada dica absurda, né? Que na verdade de ajudar atrapalha no casamento, né, Monique? É isso mesmo. Na verdade, aproveitando essas noivas agora, esses novos casais, né, que noivaram nas festas de final de ano, as noivas já começam janeiro enlouquecidas, correndo atrás de fornecedor, né? Então elas acabam perdendo muito tempo. Ficou noiva, já vai para os blogs, já vai para a internet procurar fornecedor. Então elas acham que o primeiro passo é esse. Só que não. Só que não é esse o primeiro passo. É aí que elas acabam errando, né? Então a gente tem algumas etapas que precisam ser cumpridas primeiro para poder, depois de tudo isso, começar a procurar fornecedor, né? E assim como as noivas chegam para mim perdidas, com certeza elas devem chegar perdidas para você também. Então, por isso que eu resolvi fazer esses processos de passos já para a noiva começar do começo certo, né? Não se perder com tanto fornecedor assim no mercado. Porque depois elas chegam para a gente completamente enlouquecidas. Então, é isso que eu Sim. queria falar hoje, né? Os 3 principais passos, né? Os 3 primeiros passos para começar a planejar. Ô, Monique, mas é uma coisa que eu noto, né? Que eu sempre falo para os meus clientes, né? Que cada casamento é um casamento único, né? Cada casamento tem uma história. Eu até falo que o casamento, o dia do casamento não é o mais importante, mas sim a história do casal, né? O que eles chegaram, né? O que eles passaram, o que eles viveram juntos, para chegar naquele dia e comemorar aquele dia tão importante, né? E eu vejo muito, né, que, como eu falei, as noivas ficam procurando em blogs, né, que existe aquele casamento padrão, né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, então tem que... Vou dar um exemplo, tá? Existe sempre, né? Às vezes assim, o pai dá um beijinho na testa da noiva na entrada, né? Cara, e às vezes aquilo não tem nada a ver com o pai e com a filha. Às vezes eles não têm aquele contato, né? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, esses protocolos a gente acaba passando, né, perguntando, dependendo do perfil dos noivos. Então, quando eu estou passando ali o cerimonial, quando eu vou fazer esse cerimonial, eu pergunto, né, como é que é essa afetividade entre o pai e a noiva.
Aí eu sugiro, olha, você pode cumprimentar ela com um beijinho na testa, ou enfim, um beijinho na mão, né? Entregar mesmo, eu falo para o pai entregar a mão da filha pro noivo ali naquele momento, mas que eles ajam naturalmente, né? Que eles sejam eles mesmos. Não adianta a gente imitar ou fazer um protocolo que não tem nada a ver. Aquilo vai ser muito cenográfico, né? Vai acabar virando, eu acho que fica muito clichê. Então, realmente, eu peço para eles agirem naturalmente. Se não está acostumado, melhor nem fazer. Porque daí, na hora, fica um momento estranho ali, né? Eles ficam Sim. perdidos, ficam sem graça até. E isso não é legal, tem que agir naturalmente. Até essa parte de protocolo, hoje em dia, a gente consegue personalizar. Porque eu Opa, falo que voltou. casamento não é tudo igual. Monique? Minha bateria. Ah, entendi. Não, é que é igual que antes de você começar, né? É bom a gente já falar sobre isso, né? Igual quando as noivas vêm até mim, quando eu vou fazer um ensaio para o wedding, né? Cara, e eu vejo elas indo com um monte de acessórios, porque acharam isso na internet, ou porque a É, amiga fez, e não tem nada a ver com ela, né? A gente acaba vendo que não tem nada a ver com o casal, aquilo, né? É, e acaba acontecendo isso também no dia do casamento, né? Então, porque a pessoa viu tal decoração, entendeu? E às vezes nem faz parte do estilo do casal, e eles acabam contratando esse fornecedor também, né? Porque foi induzido pela mídia, foi induzido por alguém que fez aquilo, né? eu fico muito decepcionada quando as noivas. Já aconteceu muito, tá? Quando as noivas falam assim: ah, eu quero que mesmo fornecedor que a minha amiga, ou que não sei quem, ou que, sabe, minha prima teve. Então, elas acabam copiando muito esses fornecedores, né? A gente tem uma. Tem tanto fornecedor hoje que a gente consegue personalizar todos os itens. E acho que é por isso que o pessoal fala: não, casamento é tudo igual. Quando a noiva chega para mim, eu falo, não, a gente consegue personalizar tudo, 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 tudo. Desde a parte do seu planejamento, né? Ali lá no planejamento eu já consigo personalizar de acordo com o perfil dos noivos. A parte de protocolo cerimonial, até mesmo comportamento a gente pode personalizar hoje, né? Então eu fico muito triste quando as noivas falam para mim, não, eu quero igualzinho aquela outra noiva. Aí perde um pouco a graça, né? Acho que é por isso que vira esse clichê. Bacana. Então vamos lá, Monique. Vamos começar aí. Vamos lá. Preparei, vou casar. 2022 chegou, meu casamento tá aí. Ou não, Noivo, antes, né? né? Vamos lá, vamos começar antes, né? Quanto tempo, quanto tempo eu tenho que começar a planejar meu casamento? Quanto tempo antes eu tenho que planejar meu casamento? Qual que é o ideal? O ideal é um ano. O ideal é um ano. Ano. A gente consegue ou aumentar esse prazo, né? Ou diminuir. Vai depender da organização da noiva. Então, isso, acho que um ano é o suficiente. A gente tem Tá, um programa de contratações de fornecedores já elaborado para um ano. Dentro de um ano, ela consegue, se ela seguir certinho, a gente consegue fazer. Mas, hoje em dia, teve aí essa mudança, né? A pandemia sim. mudou prazos. Então, eu tenho um casamento de 2019 que vai casar essa semana. Mas assim como eu tenho casais que ficaram com medo da pandemia e resolveram fazer o casamento em 3 meses. Então, vai Sim. depender muito, né, de cada casal. Mas um ano é ideal. Tá. A gente, porque eu vejo outra coisa, né, que bate muito isso a noiva acontece muito, né? Elas se inspiram muito em casamentos grandes, casamentos lindos, né? E a gente sabe que aqueles casamentos, como que eu vou dizer, as pessoas gastaram muito mais do que às vezes do que a noiva e o noivo está disposto a gastar naquele casamento, né? Isso é muito importante a pessoa ter um planejamento financeiro para pro casamento. Desculpa, não entendi a pergunta. É importante a pessoa ter um planejamento financeiro para realizar o casamento? Na verdade, esse é um dos passos, né?
Você quer começar do terceiro para o primeiro? Não, é porque eu acho que você acha que é o terceiro, eu acho que já é o primeiro, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas o primeiro passo, eu acho que seria primeiro você fazer a lista de convidados, porque dependendo do tamanho da sua lista de convidados, você tem um budget, você tem um orçamento, né? Então, para mim, o primeiro passo é a lista de convidados. Ah, tenho 50 pessoas na minha lista, tenho 100 pessoas, tenho 150. Então, a partir de então, a gente vai começar a procurar o espaço, que já é o segundo passo, né? É marcar a data, espaço, e uma coisa importante que eu acho é a estação do ano, né? Se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer calor. Então, dependendo do espaço que você quer, porque cada pessoa tem um sonho, né? Ah, quero casar igual aquela moça da revista. Então, ela vai correr atrás daqueles espaços. E aí, o terceiro passo é a planilha financeira. Que daí a gente vai começar a preencher realmente qual que é o orçamento daquele casal. Mas, de fato, eles já têm que ter uma grana em mente. Agora vamos lá, eu vou fazer o papel daquele noivo muquirana, daquele noivo que só se preocupa. Geralmente é o noivo, né? Que se preocupa mais com É, esse lado financeiro do que a noiva. Não que a noiva não se preocupe com isso, né? Mas geralmente, assim, pela experiência que nós temos, né? Geralmente a noiva sonha mais, né? De ter as coisas no casamento do que o noivo. Porque eu até falo, né? Que às vezes o noivo chega até mim e fala: Meu, eu não imaginei que fotografia era isso, né? Eu achei que fotografia era simplesmente umas fotos assim, assim e pronto, né? E eles acabam se surpreendendo que tem muitas coisas por trás, né? Mas você fala, meu, tá, mas eu vou planejar um casamento sem ter nada de dinheiro no bolso, sem ter imaginar nada. Eu sei que eu não sei de nada, eu sei que eu não sei com quanto que é cada fornecedor, eu sei quanto eu não vou gastar, mas dá para ter uma noção antes para eu depois começar e não me frustrar, porque pode ser falou, eu vou montar a lista de convidados, né? Vamos supor se a gente bota uma expectativa já de que acontece de o casal já começar a contar para todo mundo que vai casar, mas não sabe quanto vai gastar no casamento, né? Ele não sabe que aquilo vai mexer no bolso deles, né? Às vezes até, lógico, um casal que ele se planeja, ele não vai ficar com dívida para depois do casamento, né? Mas acontece de ficar também depois do casamento, né? Então, acontece. Tem queria gente que você que compra falasse um pouquinho. para poder pagar o casamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Pô, eu preciso de pensar de quanto? Tem uma quantidade, tem um valor ou não? É, você pode calcular por pessoa, né? Se você for parar para pensar, você pode calcular um valor por pessoa. R$ 100, 120, R$ 150, dependendo da região que você quer. Então, você pode fazer esse cálculo de gastronomia, as pessoas fazem. Quando chegam para mim, eu quero gastar, vai, no máximo R$ 150 por pessoa. Aí eu falo, tudo bem, que região que você vai casar? Eu pensei nessa região porque é mais ou menos isso que o buffet X cobra. Ele já vem com uma noção, né? Eu quero pagar tanto. Mas de fato, já tem que ter uma graninha. Eles já estão preparados para gastar, sabe que casamento vai gastar, porque pelo menos o almoço eles têm que pagar, né? Ou o jantar eles estão preparados para pagar. Quando eles começam a entender que o casamento não é só o almoço ou o jantar, que o 150 vira, sei lá, dependendo do lugar, 200, 300, por conta da decoração, da foto e vídeo, né, do DJ, da parte de som e iluminação, esse 150 vai aumentar um pouco. Porque se você diluir, né, esse valor, então as pessoas têm que ter essa noção, não é só a gastronomia. Mas eu acho assim, é muito difícil afirmar para você, com 20 mil você consegue fazer um casamento para 50 mil pessoas. Tem lugar que faz, tem lugar que atende. Então, isso vai ser muito. O valor vai ser muito equivalente à qualidade do local. Mas com 20 mil você consegue fazer um casamento. Legal. Então, o primeiro passo então que você sugere é ver a lista de convidados, né? Lista de Faz- convidados. Primeiro passo. Tá. E agora, vamos lá. Como escolher essa lista de convidados? Por quê, meu? Vai estar lá.
A noiva vai falar para a mãe que vai casar, a mãe vai falar: ah, ó, você chama tua tia que é fulana de tal, meu, que a noiva não tem nem contato com essa tia. Entendeu? Ah, você chama minha amiga, não sei do que, o pai vai fazendo isso e vice-versa. E aí, como eu escolho essa lista de convidado? Qual é a melhor forma de escolher essa lista de convidado? Para tanto eu não gastar muito e para ter pessoas que são realmente, que fazem parte da vida do casal, né? Há um tempo atrás, eram os pais que pagavam, né, os casamentos. Então, eles podiam convidar a quantidade que eles desejassem. Era ilimitado para os pais. Eles que iam bancar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os casais que bancam a festa. Então, eles já começam a impor certas regras, né? Eles já começam a controlar mais essa lista de convidados. Então, claro, eles vão colocar aquela tia, se for muito próxima, né, que a mãe pediu, uma, duas, três pessoas, eu vejo que eles aceitam. Mas 10, 20 pessoas, aquela prima de outro estado, sei lá, eles não colocam mais. Porque eles falam, poxa, né, não tenho tanto contato, já tô pagando casamento, então melhor não. Eles conseguem dar um jeitinho. A maioria dos casamentos eu vejo que eles conseguem dar um jeitinho. Agora, a ordem dessa lista. Primeiro, eu sempre falo, coloca todo mundo que vier na sua cabeça, por ordem de proximidade. Então, os familiares da noiva, os familiares do noivo, o pessoal da faculdade, o pessoal do futebol, né? Todo mundo que você lembrar. A primeira lista, ela é sempre um rascunho. Dessa lista, a gente vai filtrar ainda. Porque se você quer fazer um casamentão, se você deseja chamar aí 200 pessoas para o seu casamento, isso vai influenciar na escolha do espaço. Não é todo espaço que cabe essas 200 pessoas, né? Então, a lista, para a gente saber o tamanho o porte desse evento, quanto eles vão gastar, a gente precisa saber da lista. Então, legal, tem 200 pessoas no meu casamento. Maravilha. Só que dessas pessoas, será que todo mundo vai conseguir ir? E se vocês escolheram um espaço que é um destination wedding, que é em outro lugar, né? Tem outra localização. Será que os meus familiares vão conseguir? Então você tem que pensar em tudo isso, né? Como é que vai ser esse deslocamento dessa galera? Ah, eu quero casar em Trancoso, mas você mora em São Paulo. Será que todos os seus amigos vão conseguir para Trancoso naquela data? Então tudo isso vai começar a filtrar a sua lista, né? Começa a decair a lista, começa a diminuir o número de pessoas. Então, faça primeiro essa lista completona. Depois que você decidir o lugar, eles acabam divulgando, né? Acaba divulgando para os amigos. Não tem jeito. Sim, sim. Empolgação. Tem gente que consegue segurar, eu admiro. Mas tem gente que não consegue. Começa a Então, chamar. então, o ideal também, então, na verdade, o ideal seria convidar pessoas que realmente fazem parte da vida do casal. Esse é o Isso. primeiro passo. É. Não lógico, cada um faz o casamento da forma que quer, mas o ideal seria isso, né? Porque isso ajudaria muito, ajudaria a ter um casamento com, como que eu vou dizer, com mais emoção, porque ali as pessoas fazem parte da vida do casal, né? E E, isso também ajudaria nos custos, né? E ajudaria a descobrir quem é aquela pessoa que quer o bem e que quer o mal do casal. então, como eu falei, antigamente os pais convidavam, né, um monte de gente. Então, faz uma primeira lista, vai filtrar. É automático, isso vai filtrar, isso vai diminuir. Vão ficar realmente só as pessoas ali mais próximas, né, que te dão importância. Então, E aí, depois disso, você vai escolher o espaço. Bacana. Agora vamos lá. Pô, escolhi, já fiz a lista de convidados, né? E agora, escolher o espaço, tá? Eu acho que tem vários, eu acho que a gente tem que ver várias coisas, tem que saber direitinho, né? Qual o espaço que a gente vai escolher. Então você falou que a gente tem que saber a quantidade de convidados para ver se cabe naquele espaço. Correto? É Outra isso? coisa, para ter uma Tá. ideia do que você vai gastar, né? Tá. E agora, como que eu vejo lá se aquele lugar é bacana, se aquele lugar me entrega realmente o que eles estão me oferecendo? Porque na hora da venda, tudo é lindo, né? É. Tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Nossa, eu te prometo aquilo, eu te prometo isso, né? Mas chegando lá, né, no dia do evento, pode acontecer aquela catástrofe, né? Nada aquilo acontecer. E aí, como que eu me previno? Como que eu escolho um local para que isso não aconteça?
Em primeiro lugar, assim, a escolha do local eu acho que tem que ser um momento muito importante. Tem que ter um lugar que primeiro combine com eles, né? Não adianta eu escolher um casamento, sei lá, num espaço que atenda, fechado, que atenda à noite, que seja balada, que tenha, né? Então, primeiro é definir esse perfil. Tem que conversar, os noivos eles precisam conversar para ver que estilo que eles querem seguir. Se é um casamento de dia, se é um casamento de noite. E aí saber a região que eles querem, né? Que região que eles querem casar, no interior, na fazenda, na balada, né? No lugar mais clássico, no lugar mais rústico. Então, essa é a primeira coisa, a definição do perfil. E aí depois eles começam a filtrar, se tiver já alguma indicação, algum lugar que eles já tenham ido e tenham gostado, acontece muito, né? A noiva chega para mim e fala, quero casar naquele lugar que eu fui e gostei. Então aí já vai direto lá. Mas caso eles não conheçam, primeiro define isso e aí depois é a região. Mas vamos lá, você colocou um ponto muito importante ali. A noiva falou: Nossa, eu fui nesse lugar e eu gostei, porque minha amiga casou lá e eu fui, ou eu fui convidada e eu gostei bastante, né? Uma coisa é você ser convidado, né? Uma coisa ali você está comendo ali naquele momento, né? Outra coisa é você ser o cliente desse lugar, né? E como eu posso saber, né? Como que eu vou saber se esse local é bacana mesmo, né? Como eu falei, se ele entrega aquilo realmente que eu faço. Eu tenho que fazer o quê? O que que eu tenho que perguntar para eles? O que que eu tenho que analisar? Aí você já fez uma pergunta mais técnica, na verdade, né? Para os noivos, realmente, a primeira visita como noivo é aquilo, né? São flores. Eles não conseguem ver a parte negativa, né? Porque realmente tem uma pessoa ali para te vender e na venda é difícil você descobrir se aquele lugar vai entregar realmente o que ele tá dizendo, né? O que ele está prometendo ou não. É muito complicado. Então, nesse caso, eu sugiro que a pessoa procure indicações. Então, que ela realmente vá atrás de pessoas, né, na internet, ou para alguma assessora, ou para algum parente, enfim. Procure saber a idoneidade daquele lugar, porque realmente acontece muito das pessoas irem contratar, chegar no dia compra gato por lebre, né? Isso acontece. A gente acha que não, mas já aconteceu muitas vezes, inclusive há pouco tempo. A pessoa foi lá, contratou, paga super caro, se planeja, né? Se prepara, e aí quando vai ver, tem espaço que não entrega cardápio. Vende uma coisa, entrega outra, né? Então, é, tem que pesquisar. Internet, as empresas de assessoria, os fornecedores que já trabalharam lá, né? Então, esse histórico é muito importante. Mas não tem como, a princípio é complicado. Tem que ter já uma visão de mercado, né? Para você saber o histórico daquele lugar. Ah, legal. Então tem que saber referência, saber se está ali no Reclame Aqui, e levantar tudo isso para contratar, né? Não apenas porque eu fui no dia lá e eu gostei do casamento que eu fui, gostei da comida que foi servida naquele momento, porque a gente não sabe, para quem não sabe, às vezes a noiva e o noivo não sabem nem que faltou comer algum docinho, alguma comida ali, porque no momento tá numa, eles estão tão, como que eu vou dizer? Fugiu a Fora, palavra. Eles estão tão ali alegres ali, estão curtindo o casamento, que eles não sabem o que está acontecendo nos bastidores, né? sabe? E vai saber isso só depois que acabou o casamento, né? Porque isso acontece muito, né? Aí eles perguntam para os convidados: você comeu aquele risoto? Ou você comeu aquela, né, aquela carne? Aí a pessoa fica assim com cara de ué, tinha risoto, tinha aquela carne, nossa, não vi, não comi. E aí eu não sei, né? Tem convidado que fala: não, não tinha carne nenhuma. Aí como é que vai fazer quando já passou o casamento, né? É complicado a gente resolver esse tipo de coisa. E acontece. Então, por isso que no meu caso, né, quando eu vou
indicar algum fornecedor, eu só indico quem realmente eu sei que vai entregar um trabalho legal. Mas já chegou para mim muitas vezes noivas que falaram: ah, eu quero casar naquele espaço. E eu falar: poxa, eu não conheço aquele espaço, né? Eu não conheço o histórico daquele espaço. E mesmo assim insisti para casar lá e deu problema. Mas infelizmente foi uma escolha da noiva, né? Sim. Monique, vamos supor, eu sei que a assessoria é muito importante, né? Eu já falei que eu já fiz. A assessora é a melhor amiga da noiva, do noivo, é a pessoa que tá, é o braço direito, né? Eu até bato na tecla às vezes, desculpa aí os bifes, mas às vezes eles colocam uma assessora lá que na verdade não ajuda em nada, né? E eu sei o quanto faz falta de uma assessora no dia do casamento, porque eu como fotógrafo eu já me vi como assessor também. Porque a noiva fala, né? A noiva fala, não, quem vai me ajudar é minha prima no casamento meu. E na verdade ela não sabe de nada, porque ela não é uma especialista, ela não vive isso. Isso. Ela casou uma vez, mas, ela casou, ela não organizou um casamento. Então é totalmente diferente. Mas é possível a noiva e o noivo escolher um lugar ideal, né? Sozinhos, eles saberem escolher esse lugar bacana, né? Esse lugar sem ter uma assessora. Eu sei que é difícil, mas é possível. Não, mas acontece muito, né? Assim, hoje em dia, muitos noivos acabam fazendo sozinhos, né? Todas essas etapas, esses processos. Tem noiva que tem tempo, tem noiva que não tem, por isso que contrata uma assessora para cuidar de todas as etapas. Mas aquela noiva que é dedicada, que é organizada, que sabe cumprir prazo, processo, tem controle de pagamento, ela consegue fazer o casamento dela sozinha, né? A parte de planejamento, né? Até o checklist ela consegue fazer sozinha, ela consegue montar o cronograma dela, ela consegue entrar em contato com todos os fornecedores dela, ela consegue sim negociar. Isso também vai depender da noiva, tá? Vai depender de como que a noiva se organiza. Agora, no dia, é muito difícil você pegar uma prima, uma tia e falar: cuida dos fornecedores para mim. Como é que vai ser essa montagem, né? Essa prima, essa tia, essa amiga, ela sabe como é que é a montagem desse evento? Ela participou junto com a noiva de todos os processos? Então é muito complicado. Aí sim entra a parte de assessoria. Aí você tocou num ponto muito importante também, que é a assessoria do espaço. A assessoria do espaço não é uma assessora. Eles vendem como assessora, porque é a pessoa que realmente fica ali fazendo a ponte com os noivos, né? Mas é uma coordenadora do espaço. A assessoria é a pessoa que faz essa ponte que eu falo, né? O contato com o fornecedor aos noivos. Então é isso que a gente faz, a parte de negociação, que horário que vai ser aquilo, que horário que vai ser isso, né? Em que momento do checklist a gente está, do cronograma a gente está. Então a assessora faz isso. A coordenadora não. A coordenadora ela vai sempre estar, qualquer problema que acontecer, ela vai estar do lado do espaço, porque ela foi contratada pelo espaço. Ela está representando o espaço. Então, nesse caso, você falou, acontece um problema no buffet, né? E aí, a coordenadora, ela vai falar que teve esse problema? Ela vai chegar nos noivos e falar assim: olha, então, trabalha com o espaço, mas faltou a carne, tá bom? Não, ela não vai fazer isso. Eu acho que é complicado, né? A pessoa falar mal do próprio lugar que trabalha. Então, ela vai passar, dar aquela passada de pano para o lugar. E já vi muito acontecer. De faltar doce. E a coordenadora falar: não, não faltou. Então, assim, a gente está lá como assessoria para ver isso. Mas, voltando, né? Essas etapas a noiva consegue fazer sim. Essa parte de planejamento certinho. Ela pode contratar a coordenadora no espaço? Pode também contratar a coordenadora no espaço. Mas ela tem que ter a ciência de que essa coordenadora vai representar o espaço. Então, é difícil ela expor os erros, né? Ah, legal. Então vamos lá. Então já tem a lista de convidados, já escolhi o meu lugar ideal. Qual que é o terceiro passo? Aí é a planilha financeira. Aí a gente volta para a planilha. Tem que ter uma Né? ideia, né? Eles têm que ter uma ideia de quanto eles estão pensando em gastar, porque também você não pode falar, quero fazer um casamento daquele jeito, da revista, do blog,
mas eu só quero gastar 50 mil. Aí é complicado, né? Como é que a gente. Aí o que que eu faço? Eu pego todos aqueles fornecedores, né? Vou fazer os orçamentos, vou saber quanto aqueles fornecedores cobram. Aí eu vou colocar na nossa planilha, né? Porque eu acabo oferecendo essa planilha financeira, para eles terem um controle de quanto é cada fornecedor. E ela é aberta, né? Então, eu consigo ver, você consegue ver, enfim, a gente tem esse controle. E aí ela vai começar a colocar ali. Na somatória, é complicado chegar nos 50 mil com todos aqueles fornecedores. A não ser que seja um casamento, um micro wedding, para 10 pessoas, 20 pessoas, né? Mas aí, controlando essa planilha, a pessoa vai entender qual fornecedor cabe dentro do bolso dela. Aí que é importante saber, né? O espaço, poxa, no espaço já estou pagando tanto. Ah, mas eu quero aquele fornecedor. Sei lá, aquela decoradora famosa que decorou aquele blog. Colocou na planilha? Tá dentro do meu bolso? Ah, beleza, posso contratar. É uma decisão. Dá, dá. Tem que ser um controle bem regrado. Tá. E então vamos lá. Então, antes disso tem outra etapa, né? Porque você falou que vai lá, tem um dos convidados, tem o espaço e tem colocado antes da planilha financeira. Então eu tenho que fazer um orçamento com os outros fornecedores também, É. antes de para eu montar minha planilha. É isso É, mesmo? você tem que saber quanto você quer gastar, coloca na planilha e começa a orçar, para ver se aqueles fornecedores vão caber. Aí o orçamento já é uma quarta etapa, já é Tá. avançar. Já é uma quarta etapa. Então são quatro etapas, tá? E como também vai, eu creio que para escolher os fornecedores seja a mesma coisa que você falou do espaço. Então eu tenho que ter referência, eu tenho que saber como que eles trabalham, né? É, qual é a dica que você dá para você, para a noiva e o noivo escolher esses fornecedores? Olha, os blogs, eles ajudam muito, mas o mais importante é você entrar no grupo de noivas, procurar quem já casou ali naquele lugar, quem já fez casamento com aquele fornecedor. A internet está aí para nos auxiliar hoje em dia, né? Então, sem informação a gente não fica. Eu acho que a melhor forma é conversar com noivos que se casaram naquele lugar ou que fizeram casamento com aquele fornecedor. Você precisa saber como é que é o atendimento dessa pessoa, como é que é a entrega pós-evento, se ela vai entregar dentro do prazo, como é que funcionam as formas de pagamento. É bom você se informar, porque às vezes, né, com certeza acontece com você, né, fotógrafo que é o que trabalha depois, né, que acontece o evento. Você tem uma entrega pós-evento. Então, é muito importante saber desse histórico, né? Acho que muita gente te pergunta como é que funciona essa parte, porque acho que você é o único fornecedor que entrega depois, né? Do que sim, a gente é o que fica depois trabalhando. Eu acho que é o único mesmo, é o único É o, fornecedor, é, é o único. porque a É. assessoria entregou ali, fechou o evento, deu tudo certo, tá entregue, tá feito. Agora o fotógrafo não. Então, eu acho que é muito importante esse histórico. Blog, WhatsApp, Google, internet, quem já casou, amigos, referências. Sim, bacana. Uma dica que eu vou dar, uma dica a mais aí, meu, casal tem que fazer reunião. Parem de ficar fugindo de reunião. É na reunião que você vai encontrar o teu fornecedor, você vai olhar cara a cara, você vai saber se ele está mentindo ou não, entendeu? É, Então a reunião é muito importante. Quando você faz uma reunião, eu falo, vai, eu vou dar um exemplo comigo, tá? Se você faz uma reunião comigo, você quer contratar um fotógrafo, você faz uma reunião comigo, você pode fazer reuniões com outros fotógrafos, você vai saber que cada um vai entregar de uma forma diferente, você vai saber fazer perguntas certas para cada um, entendeu? Então, uma dica, parem de ficar correndo de reunião. Ninguém é obrigado a fechar. Você faz uma reunião, não é obrigado a você fechar. É que o povo, Monique, acho que faz parte da cultura do cria, brasileiro. cria vínculo, né?
ele acha que fazendo uma reunião, né, ele vai ser induzido a fechar ou ele vai ser obrigado a fechar. Não, na verdade você está aprendendo. Hoje, eu até falo, tá? Quando o casal faz uma reunião comigo, a primeira reunião, eu falo, faz o seguinte, vai, procurem outros fotógrafos e faça reunião. Vai fazer outras reuniões para você ver, para você comparar, para ver se eu sou o fotógrafo ideal ou não, É porque né? tem essa também, né, do santo bater, né? Nós somos pessoas, Sim, né? Então essa afinidade, essa empatia também tem que dar certo, né? E é só na reunião que a gente entende mesmo. É ruim você sim, ficar pegando um monte de orçamento sem saber como é que é aquele fornecedor. Por trás de cada fornecedor tem uma pessoa que tem que dar certo. E é realmente, você está sim, certo, é só na reunião que a gente entende esse perfil, né? Às vezes a sim, gente não fala a mesma língua, às vezes a gente conversa de outros assuntos, né? Fala de um jeito que eu não gosto, enfim. Na assessoria acontece muito isso. Tá? A noiva fala, sim, putz, eu não gostei daquela assessora porque ela fala de uma forma que eu não gosto. E é um motivo, né? Você vai ficar um ano, sim, sei lá quanto tempo com aquela assessora, ou contigo. Contigo muito mais, eu acho. sim. É que eu falo sempre, tá? Você não vai querer um fotógrafo que você não se identifica no dia do teu casamento. Porque o fotógrafo e a assessora também, a assessora até mais antes, né? Eu continuo depois, mas a assessora também. Meu, imagina você manda um e-mail para uma assessora pedindo orçamento e ela manda, pô, isso aqui casa. Ah, vou fechar contigo. Aí fecha lá, meu, não vai com a cara da assessora. Como já aconteceu aqui, tinha um noivo aqui que estava aqui, eu não sei se o Pedro está aqui ainda, ele pode falar. Eles contrataram uma assessora que, pelo amor de Deus, a assessora, na verdade, do lugar de ajudar, foi um inferno na vida deles. Você entendeu? Foi um Mas como inferno. assim? A pessoa está aqui para ajudar. Isso foi um inferno, foi ao contrário disso. Então, nada que eles queriam fazer, meu, ela poderia dar a opinião dela, mas ela dava opinião de uma forma, como que eu vou dizer, bem Autoritária. ignorante, sabe? Assim, tipo, meu, isso é um absurdo. Você não pode isso, porque isso é assim, assim, assado. E as coisas não funcionam assim, né? Então, na reunião, quando você conversa com a pessoa, meu, eu acho que ali uns 60, 70% ali, eu acho que você já acertou se você se identificou com o profissional, né? Tem um jeito de falar também, se a pessoa não gosta. Enfim, tem que bater, essa afinidade tem que rolar. Senão, realmente pode estragar o seu dia. E como é que você vai fazer foto das noivas, do noivo ali no making off, pegando até às vezes uma intimidade deles ali, né, dentro da casa deles, ou algum espaço especial, se, né, a harmonia do lugar não tá legal. Então, tudo isso Sim, tem que colocar na balança, né? Você falou, é muito importante isso que você falou, da reunião mesmo. Daí acho que acaba sendo um quinto passo, né? A solicitação de orçamento depois da reunião. sim. Porque não dá para você fechar fornecedor sem você conhecer. Não dá. E acontece Então, muito isso, né? Os noivos é, acabam perdendo porque não marcou reunião. Hoje a gente tem sim. tanta facilidade, aí tem Zoom, tem Meet, tem qualquer coisa que a gente possa falar com a pessoa, né, cara a cara, assim, entender como é que é o perfil da pessoa, para ver se vai dar certo, se não vai dar. Meu, E a gente e faz uma reunião de 30 minutos, né? sim. E eu falo, hoje eu faço muitas reuniões online, né? Pelo Zoom, né? E mesmo assim tem pessoas ainda que ficam fugindo. Pô, a pessoa está no conforto da casa dela, ela vai conhecer o profissional, né? Vai conversar, vai saber o que, que ele entrega, porque é o seguinte, você mandar um PDF com valor falando quem você é uma coisa. Eu posso muito bem mandar alguém escrever que tem uma copy persuasiva, né? E eu não ser aquilo, e eu não ser aquilo. Então, meu, a primeira coisa que você tem que fazer, pesquisar sobre esse profissional. Pô, tem um feedback bacana, ele entrega um bom trabalho. Olhar algumas referências desse fornecedor para ver se é bacana, se você gosta desse trabalho. Pô, me identifiquei, vou pedir o orçamento. Pô, vou fazer uma reunião.
tá? Vou fazer uma reunião. Mesmo assim, tá? Mesmo com orçamento, que tem profissionais, eu sou um, tá? Eu não gosto de ficar muito passando o orçamento antes, porque eu não sei realmente o que o casal quer. Então eu faço algo que seja realmente para eles. Então, Personalizado. para eu saber, eu preciso de uma reunião, né? Então, primeiro passo, procurar. Hoje a internet está fácil, como você falou, então eu consigo pegar referência da assessora, consigo pegar referência do fotógrafo, do decorador. Pô, me identifiquei com o trabalho, peço orçamento. Pô, se possível, marca uma reunião. Saber dessa reunião, você tem dessa reunião, eu não sou obrigado a fechar com ele. Como eu posso fechar ou não? Mas aí eu vou ter parâmetros para escolher outros fornecedores. Então, vou dar um exemplo. O John Ter entrega a tal. oportunidade, né, de falar com o fornecedor. Às vezes a própria noiva não dá oportunidade por causa do valor. Sim, Às vezes a gente consegue negociar o valor, né? Dependendo da sim, data, dependendo do sim, serviço, dependendo do pacote. Às vezes a gente sim. oferece coisa que nem precisa. E aí a gente consegue excluir melhor o valor. Sim. É uma dica para as noivas aí que querem, pô, é, é uma aventura, tá? Organizar seu casamento sozinho, sozinha, tá? É isso, não importa o valor que o fornecedor passa para você, vai lá e conversa, porque é o que eu falei, você vai ter parâmetro para cobrar, ou para perguntar para outros fornecedores que cobrem mais um valor mais baixo, entendeu? Mas aí eu vou ter referência, pô, vou dar um exemplo de fotógrafo, tá? Aquele fotógrafo cobra X, pô, não bateu com o meu orçamento, mas deixa eu conhecer o porquê que ele cobra assim. Se dê a Ah, oportunidade. É, é. Ah, tá bom. Meu, eu gostei do trabalho, mas infelizmente não entra no meu orçamento. Então vou lá para o outro fotógrafo. Aí eu vejo, pô, esse cobra tanto, cobra um valor que entra no meu orçamento, pô, mas ele entrega isso realmente que eu quero? É o tipo de fotografia que eu quero? É o tipo de trabalho que eu quero? Ou assessora? Essa assessora, ela vai fazer, ela faz a mesma coisa que a outra, entendeu? Qual é a diferença? Então a reunião é muito importante, não é verdade? eu acho. Essa empatia vai ser um peso para você conseguir fechar com aquele fornecedor. Gostou do fornecedor? Eu acho que todo mundo está aberto a negociar, né? Seja um benefício para os noivos, que nem eu sei que você já deu para o casal meu aí como é que é? O pré-wedding, né? Eu acho que para Sim. eles foi excelente, porque era uma coisa que eles queriam, não acabou. Você achou que ia ser legal para eles aqui, foi um super presente, assim. Então, isso para eles vai ser, agregou, né, no casamento deles. Coisa que o outro fotógrafo não ia dar, ia cobrar um pouco mais. Então, assim, tudo hoje em dia a gente consegue negociar. Bacana. A gente sabe, Monique, que assessor é muito importante. A gente já falou isso, né? A gente sabe é, que a noiva, né, e o casal, eles vão ter um trabalho enorme no dia do casamento sem uma assessora, né? Mas vamos lá, vamos ser realistas, tá? Vamos ser realistas aí, né? Não são todas as noivas, né, que contratam uma assessora. Como eu falei, usa a coordenadora do local. É possível ela, com um estudo, né, com treinamento, ela se preparar para o casamento dela, ela preparar alguém para que ajude ela no casamento, se ela não contratar uma assessora. Eu sei que não vai sair a mesma coisa, tá? A gente vai deixar bem claro isso daqui. Não é a mesma coisa. Mas a gente Não, sabe que tem pessoas que não querem, tá? É possível ou não? é possível. É aquilo, né? A experiência da pessoa que vai fazer, que vai estar ali no seu casamento, te ajudando no dia, até mesmo na parte de segurar o seu vestido, né? Vai ser diferente. Ou até para o fotógrafo, né? Se a pessoa não tem um Sim. treinamento adequado, vai passar ali na frente da foto, vai atrapalhar uma filmagem ou outra. Dá sim para treinar essa pessoa. Você pode falar, olha, não quero que faça isso, não quero que faça aquilo, não quero que faça isso. Dá sim para ensinar. Você precisa de tempo e dedicação, que além de planejar o seu casamento,
de organizar e falar com todos os fornecedores, e marcar reunião, né? E cronograma, e checklist, você vai ter que treinar essa pessoa. Eu acho que seria mais vantajoso, né, para a noiva, até mesmo contratar essa coordenadora do espaço, por mais que ela esteja ali para trabalhar para o espaço, do que ela colocar uma tia, uma prima ou alguém que ela pensa que vai economizar. Às vezes ela pode ter um prejuízo com uma pessoa que não entende de evento, né? É melhor ela contratar essa coordenadora do espaço do que não ter. O diferencial da assessora é que vai ter um relatório final. Ela vai relatar ali se realmente o buffet entregou, o fotógrafo entregou, né? A gente acaba entregando o que acontece no evento para a noiva. Mas eu acho que o processo do planejamento pré-evento, ela pode fazer tudo sozinha. Tem aí, é o que eu falei, né? Tem noiva que economiza, assim, nesse processo. Economiza a parte financeira. Se ela quer economia financeira, ela pode fazer tudo sozinha, né? Agora, se ela quer economizar tempo, ela tem que contratar uma assessora, que daí a gente vai fazer tudo, né? Mas Sim. não, no dia não tem como ela fazer. Então ela vai precisar de alguém. Vai precisar de alguém. Então ela precisa realmente de uma É assessora. inevitável, né? Noivas, não dá certo você chamar a tua prima para cuidar da tua tia, não dá certo, tá? Eu já tive várias experiências, não dá certo, tá? Elas se empolgam muito mais do que a noiva, pensam em coisas que acha que vai dar certo naquele momento e na verdade não dá certo. Me atrapalha na fotografia, é verdade, porque isso aconteceu várias vezes. Então ela acha, eu dou até um exemplo, né? Dá Que prejuízo, eu falo, né? eu falo até para os casais, assim, né? Eu dou exemplo do meu lado. Eu falo, ó, aquele lugar que você acha que é lindo, que você acha que é bonito, às vezes não é o lugar que vai sair a melhor foto. Às vezes o que vai sair a melhor foto é aquele lugar que está totalmente destruído, que você acha que é uma foto, que não é bacana, né? Então eu sempre falo, meu, então você me contratou, você tem que confiar no meu trabalho, saber o que eu entrego, né? Eu mostro até no meu Instagram muitas coisas de antes e depois, né? Para as pessoas verem o diferencial que é quando você está preparado, quando é um profissional preparado e quando não é um profissional preparado. Eu dou muito exemplo aqui porque dou mentoria para fotógrafos, né? Tem uns que, eu não uso flash, eu só uso luz natural. Cara, quantas vezes eu precisei, eu até coloquei, eu fiz um Reels hoje, ela salvou o casamento, porque é verdade, o casamento era para ser à tarde, né? Ia ser no pôr do sol, atrasou o casamento, virou breu aquele lugar lindo. Então, eu tive que me virar com as minhas iluminações, com o meu estilo de trabalho para fazer fotos diferenciadas para eles terem algo legal, né? Então, quando você contrata um profissional que resolve o seu problema, é bacana. Ele vai te ajudar a solucionar o seu problema. Mas aí você vai. Vou dar um exemplo, né? Vou dar exemplo de fotógrafo de novo. Meu primo fez um curso de fotografia e ele vai fotografar meu casamento. Cara, ele vai acabar com o teu casamento. Assessora é a mesma coisa. Minha prima vai cuidar do casamento. Não, ela vai estragar teu casamento. Ela Eu vai até brincar estragar. semana, né? Se a sua amiga, porque eu fiz um casamento de uma amiga, né? Se a sua amiga for cerimonialista, ela sim pode fazer o seu casamento. Se ela não for, né, tome cuidado, porque estraga o casamento. E aí o prejuízo não é só financeiro, é emocional. O casamento é só uma vez. Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, é o seguinte. O bacana de você ter um treinamento, tá, para você planejar o seu casamento, vai te ajudar, mesmo você contratando uma assessora, porque você vai saber o que cobrar dela. Então ela não vai conseguir te enganar. Eu dou um exemplo aqui, tá? Eu estudo muito, né? Eu estudo muito marketing digital, sei fazer as estratégias, sei os que. Se eu for contratar uma agência para trabalhar para mim, eu sei o que cobrar dela. Eu sei como vai ser aquele anúncio. Eu não sou obrigado a colocar a mão na massa e fazer, mas eu vou ter
uma expertise de chegar e cobrar e saber o que eles estão fazendo. Porque é o seguinte, noiva, se vocês não sabem, né, nada sobre o planejamento de casamento, o que acontece? Quando você contratar uma assessora, ou quando você contratar aquele buffet, eles podem passar a perna em você de uma forma que você não vai saber cobrar. Muito, acontece muito, né? Né? Então, Então, eu acho, Monique, eu acho até se tivesse treinamento assim, Monique, nossa, eu acho que ia ajudar muito, muito a noiva e o noivo, o casal, a escolher uma assessora certa, a escolher vai aquele conhecer buffet as certo. etapas, né? Ela vai falar, poxa, então, contratei uma assessora, agora estou sem tempo, preciso de uma assessora. Olha, assessora, então, eu estou nessa etapa. Eu estou na etapa de entrar em contato com todos os fornecedores, de marcar a degustação final, de personalizar a minha decoração. Eu estou nessa etapa. A assessora já entra com a casa organizada. Então, a coisa vai fluir, né? A gente já sabe em que etapa que a noiva está. Então, a coisa vai dar Sim, certo. O que acontece é que as noivas chegam para a gente com um mês antes, com um monte de fornecedor bagunçado, tudo bagunçado, que pulou etapa, ou que deixou de pagar, ou que esqueceu de contratar aquilo, esqueceu de contratar isso, faltou e agora não vou conseguir contratar em cima da hora porque eu não tenho mais dinheiro, porque o fornecedor não tem mais data. Né? Então, assim, pulou processo, perdeu dinheiro, perdeu tempo e ainda confunde não, né? Chega toda bagunçada para a assessora. E aí a assessora trabalha mais, trabalha muito mais. E às vezes a sim, assessora, por trabalhar mais, acaba cobrando mais caro, porque tem mais coisa para. sim. Então, se a Não, noiva e realmente outra coisa. e quer economizar, fala assim: olha, assessora, tá tudo organizado, só toca para mim. A assessora vai falar: poxa, que lindo, maravilha. Então consegue até ponto, porque tem coisa que ela já resolveu lá atrás. É Sim, assim que funciona. Então, se a noiva sabe como planejar, lá na frente ela vai economizar. sim. Vamos colocar um exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui como uma empresa que está quase falindo, que ela está ali com vários problemas tanto de logística, vamos supor que seja uma empresa de produção, não sei o quê. Quando entra alguém para tentar acertar aquela empresa, cara, ela vai ter muito mais trabalho, cara. Muito E ela mais. pode falir antes disso, entendeu? Antes de ele conseguir, né, essa pessoa conseguir restaurar aquela empresa, erguer aquela empresa, né? E o casamento é a mesma coisa. Se você coloca teu casamento, noivo e noivo, se você coloca teu casamento em risco desde o começo, cara, a tendência de dar errado no dia é muito maior. Concorda, Monique? E sabe o que acontece, John? Eles acabam brigando entre si. Então, o casamento que é para realizar o sonho do casal, né? Gente, está construindo uma vida, vai fazer uma festa, está gastando uma grana. Então, aquele momento, aquela etapa, aquela ansiedade gostosa de ser noivo, né? Que eu acho que eu falo para eles, aproveita essa ansiedade que não vai voltar. Não fica legal, fica um clima ruim, que eles acabam brigando, né? A casa já está bagunçada, desorganizada, né? A casa que eu falo é a etapa, né? O planejamento já está bagunçado. Imagina como é que vai ser se Eu ele vou já dar um não exemplo. está brigando. Eu vou dar um exemplo, tá? É, Meu, a tensão, tá? A tensão é tão grande para organizar um casamento, né? Geralmente dá briga, principalmente quando financeiramente isso causa briga, entendeu? Porque vamos supor, a noiva quer um fornecedor, o noivo não quer aquilo, e aí eles sonham com aquilo, de ter aquilo e realmente não tem aquele orçamento. Acaba acontecendo atritos, tá? Porque aí vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos falando da realidade, tá? Tem aqueles que não precisam se dedicar mais, trabalhar mais para fazer o casamento. Mas existem pessoas que precisam se Quem dedicar trabalha, mais para ter, para pagar o casamento. Eu já fotografei casamentos que o casal saía final de semana e vendia trufas para ajudar a pagar o casamento, né? Ajudar a pagar o casamento, né? Isso dá um exemplo. O que acontece? Esses atritos, quando vai chegar no dia do pré-wedding, cara, eles não estão com uma conexão. Né? Já aconteceu de eu ir fazer o pré-wedding e eu ver que o casal não, que eles tinham brigado,
que eles não estavam bem, e eu falar, meu, eu não vou fazer o ensaio de vocês. Tá legal na foto. Você falou, não, Você tchau. entende? Não, não tem como, não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a experiência não vai ser bacana. Aquele momento não vai ser legal. Então o que que acontece? Meu, é normal, tá? É normal. Você pode entrar no melhor restaurante, ter a melhor comida. Mas se aconteceu algo lá dentro que não te fez bem, você vai achar que aquele lugar vai ser o pior do mundo para você. Isso é É, normal do ser se humano. tratar mal, né? Imagina. Normal do ser humano. Entendeu? Então, uma coisa que eu deixo de lado, primeiro isso, cara, eu não vou arriscar o meu trabalho também. E eu quero que eles tenham uma conexão bacana. Então, essa etapa de planejar, de saber planejar o casamento, de se organizar, é muito importante para que nada, para que isso não aconteça, para que no dia eles estejam felizes, eles estejam celebrando aquele momento, aquela história linda que eles viveram, né? Porque é bacana. Como eu falei, o casamento, eu falo, o casamento não é o momento mais importante, mas sim a história do casal, que levou eles a terem aquele dia e a celebrar. Então, o Olha, planejamento é algo que é muito importante para o é casamento, o né, mais Monique? importante. É o mais importante é saber planejar sem pular etapas e participar, né, de todas as etapas ali ativamente. Porque quando você cumpre uma etapa, tem uma próxima que vai ser melhor, que precisa que você esteja ali 100%, né, sabendo o que você está fazendo. Porque você vai contratar o fornecedor que fica para sempre na sua memória. Tem que tomar muito cuidado. E no planejamento a gente ensina isso. A gente ajuda, Olha, né? olha que bacana. Porque casal é o seguinte, é muita coisa, tá? É muita coisa. Você tem que saber escolher o DJ certo. Pelo amor de Deus, Monique, quantos DJs você já viu que estragam o casamento? Pelo amor de Deus. Os caras. Tem uns que Muito. falam que é DJ, falam que é DJ, que pela. Meu, não dá, Tem não dá. Jake já anunciou o nome de casal errado no microfone. Vamos receber o casal fulana e fulano. Eu não, não é esse nome, meu Deus. Aí ele, não, gente, desculpa, vamos receber o casal. Como é que é mesmo o nome deles? Ai, meu Deus. Então, ó, são coisas simples que as pessoas não dão, mas, pô, o DJ, ele é muito importante para quem quer uma balada, né? Vamos, orquestra também, pô, a gente sabe que tem aí umas que, pelo amor de Deus, cara, vendem um trabalho e não entregam, fala, a pessoa, vou contratar aquela orquestra e pronto, não é assim. Tem muito mais Esse coisas, casamento, John, que tinha. Os noivos contrataram uma banda por causa do preço. A banda vendeu que ia cantar músicas nacionais, internacionais, e na hora que a cantora estava cantando as músicas internacionais, o inglês da pessoa era um We Are No All. E aí os nomes falavam, poxa vida, sabe? A gente tem um monte de amigo que, sei lá, que morava fora, que veio da Europa, né? Que sabe falar inglês, e a cantora tá cantando aí We Are No All. Poxa vida, manda ela cantar só música nacional, por favor. Imagina, acaba o repertório. Como é que a pessoa fala, gente, mas eles me pediram para cantar música internacional, agora só quer nacional? Como é que eu vou falar para a cantora? Você está cantando tudo errado. Não Não, tem não tem como. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Iluminação de eventos, de casamentos. combinação. Galera, é o seguinte, presta atenção. Meu, você quer estragar as fotos do seu casamento? Começa a colocar firula no teu casamento, iluminação para cima e para baixo, pro DJ indo para lá, para cá, meu. Meu, isso acaba com as imagens do teu casamento. Já aconteceu de eu ir fotografar o casamento, tá? E ter uma banda maravilhosa, uma banda com uma equipe que canta muito bem, e os caras atrapalharem, tá? Meu trabalho, tá? De registrar o momento que o casal estava dançando. Você entendeu? Porque eles colocavam várias luzes diferentes, achando que ali era como que eu vou dizer? Não é nem discoteca, porque, meu, discoteca, quando você ia na discoteca. Parecia que tava colocando fogos de artifício, sabe? Assim, de um lado. Meu, estragou. Meu, eu falo pra você, eu tive que fazer marabali.
meu, fazer firula ali, dar cambalhota, me virar para resolver aquele problema. Cara, que foi muito difícil, por causa de iluminação. Então, tudo isso, você sabendo planejar, você sabendo o que perguntar para o fornecedor, cara, você não vai ter essas dores de cabeça. Tá? É, E vou dar um parte exemplo, né? Que poderia muito bem eu não conseguir pegar nenhum momento, tá? Por causa dessa luz, porque, Monique, tava batendo uma luz que você batia na câmera, estourava, meu, que era tão forte. Entendeu? Aí, de repente, essa luz já não estava mais lá, estava em outro lugar e assim por diante. Se eu entrego esse trabalho e eu não consigo pegar nenhum momento, quem ela vai cobrar? Fotógrafo. Mas, na verdade, quem atrapalhou foi o pessoal da iluminação. Então, a pessoa saber planejar, saber o que perguntar para aquele fornecedor, ajuda a não ter esse. som, iluminação, né, da parte de banda, o rider de banda, eu ensino também para as noivas, né, o que ela pode contratar, o que vai ficar legal. Essa dica que você falou também é importante. Tem que ensinar para as noivas, né, qual o momento que elas podem falar para a banda. Então, tudo isso elas podem fazer, né? Tem a parte de iluminação cênica também. Se o evento for à noite, né, a iluminação cênica, montar um cenário ali só com iluminação. Isso ajuda muito também para os casamentos à noite, o casamento que é dentro de espaço fechado, né? Ou até mesmo em fazenda, né? Iluminação cênica é importante. Então, por isso que tem que ter um pouco de conhecimento. Tem que ter um mínimo de conhecimento para não acontecer isso, igual aconteceu com você. Depois ela vai cobrar as fotos e aí, né? Você vai falar o quê? Sim. Uma coisa de planejamento, tá? Uma coisa simples, tá? Muitas pessoas sonham em casar durante o dia, pegar um pôr do sol. Mas se você não tem o planejamento, falar, meu, se atrasar o casamento, será que vai ter iluminação naquele local? Você entendeu? Será que aquilo lá. Meu, as pessoas não pensam nisso, né? Só pensam no pôr do sol. Imprevistos acontecem. A gente sabe que acontece, né? Então, você tendo um conhecimento, saber o que você tem que contratar no teu casamento, vai te ajudar a salvar teu casamento, né? Como eu Você me fez falei, já fotografou. Você me fez Oi? lembrar de um evento que estava chovendo e a noiva não quis o plano B e deixou os convidados na chuva, né? E aí você virou para mim e falou assim: meus equipamentos, como é que vai ser? Será que a noiva tinha Sim. noção de que no contrato estava falando do seu equipamento, se pegasse chuva, né? Será que ela teve essa atenção ali? Então, essa parte de ler o contrato também, de saber o que está em cada cláusula, a gente ensina no planejamento também. A noiva também tem que prestar atenção na cláusula contratual. Ah, que bacana. Aqui tá, ó, o Elton. O Elton, eu fotografei o casamento dele. Deixa eu ver, entrou aqui. Deixa eu ver quem tá mais aqui. O Elton, meu, amor de pessoa aí, a família linda. Hoje tá com a família linda aí. Meu, que gostoso. Ele me indicou. Isso que é bacana, a gente fazer um trabalho bacana e ser indicado, né? Ele me indicou para fotografar o casamento da prima dele. Cheguei lá, meu, eu vi ele com a família grande. Pô, que emoção que foi para mim saber que eu registrei aquele momento. Eles não tinham filhos ainda e eu contei a história dos dois, né? Daquele casal. E hoje a família está desse jeito, né? E ainda a gente acaba. É isso que é legal. Você faz uma reunião, você acaba se identificando, entendeu? E aí, por isso ele se identificou. Eu fui lá, fotografei o casamento deles. Eles gostaram do meu trabalho, gostaram de mim e me indicam para outras pessoas. E chegando lá, né? Ainda fechei outro casamento lá, porque tinha um casal que viu o jeito que eu trabalhava, depois viu as fotos que eu entreguei e, pô, e fui lá e fotografei aquele casamento, né? É isso que é bacana, vocês saberem qual é o fornecedor certo que você tem que escolher, o que perguntar para aquele fornecedor, né? Por isso que eu falo, a reunião é muito importante, né, É um fluxo Monique? das reuniões. Sim, a reunião. Monique, você quer dar mais algumas dicas aí? Na verdade, eram três, a gente passou um pouquinho mais, né? Incrementou aqui. Eu ia falar dos três passos, né, para planejar, a gente acabou estendendo um pouquinho mais, falando aí de quarto, quinto, até sexto passo a gente falou. Então, eu acho que a gente pode fazer uma outra live depois, explicando um pouquinho melhor, né, das próximas etapas.
mas também mais para frente a gente vai explicar o planejamento por completo. Então, por hoje eu acho que, a não ser que alguém tenha alguma dúvida aí que a gente possa esclarecer. Bacana. A gente vai procurar sempre fazer mais lives, tá? Aqui falando sobre casamento, falando sobre planejamento de casamento, tá? Eu acredito que isso é muito importante. A Monique também acredita que isso é muito importante. Eu sempre falo, tá? Que para mim, tá? Infelizmente, o mercado de casamento, as pessoas tratam o casamento como um produto, mas na verdade não é um produto, né? É um sonho do casal, né? É o nascimento de uma família, né? Só que as pessoas tratam ali como um número, como um produto, como se fosse uma. Eu vou dar até um exemplo. Às vezes a Coca-Cola tem mais valor do que o casamento, tá? E o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, noivo, para você, noiva. Não valorizem seu casamento, tá? Não chega para nenhum fornecedor, tá? E fala: "Não, meu casamento é simples, meu casamento é isso, aquilo". Teu casamento não é simples. Teu casamento é importante para você, tá? Para vocês, é importante para as pessoas que te amam, para as pessoas que estão com vocês aquele momento lindo. Não importa se é para 10 pessoas, não importa para 5 pessoas. Ele é importante. Então coloque isso, valorize seu casamento. Se você desvalorizar seu casamento, você vai ter fornecedores que vão tratar seu casamento de qualquer forma, não é, Monique? Ah, sim, acontece muito. E eu sempre falo para os noivos, né? Faça um casamento que esteja dentro da sua realidade. Depois do casamento, não adianta ficar brigando porque gastou muito, né? Já vai entrar num casamento ali com dívida, isso não vai ser legal. Então, faça um casamento dentro da sua realidade. Hoje a gente tem milhões de fornecedores que vão caber no seu bolso. Sabendo planejar com antecedência, você vai realizar o seu sonho. Sim, sim. Que é muito importante, que eu falei. Se você não sabe planejar seu casamento, com certeza você vai contratar fornecedor por apenas preço, tá? Quando eu falo preço, não falo valor, tá? Falo A preço mesmo. Você acha qualidade que vai entregar. qualidade, tá? Porque existem, lógico, existem aqueles profissionais que cobram muito, muito caro, né? Muito caro, muito caro. Mas existem profissionais ali no meio ali que vão entregar um bom trabalho que não cobram valor, tá? Então, aquilo que eu falei, você fazendo uma reunião, você sabendo planejar, você sabendo colocar isso tudo no papel, você vai escolher aquele fornecedor certo, né? E você não vai ter frustração nenhuma, né, Monique? E com antecedência vai ter economia. Economia, né? É uma coisa, as pessoas estão. É verdade, esse ano passado eu peguei muitos casamentos assim também. Questão de 2 meses a pessoa foi casar, né? Mas assim, eu fechei esses casamentos, mas eu vi que foram pessoas que não ficaram reclamando de preço. Eu falei, meu, porque geralmente acontece porque elas surpreendem ali, fala, caramba, eu não achei que o casamento estava assim. Então, eu acho que são pessoas que já estavam vindo, se planejando já, sabendo quanto iria gastar, né? Que na hora não se, né? Não teve, não ficou assustados, né? Não ficaram assustados com o mundo do casamento, né? Então, mas é que a pessoa já tem esse planejamento, já sabe quanto ela vai gastar, já sabe o perfil do fornecedor. Então, ela já chega, né, decidida. É você que eu quero para realizar meu sonho. Então, é assim que tem que ser. E com antecedência, por que que eu falo? Quanto antes você fechar, a cada 6 meses tem um reajuste, né? Sim, Todos os fornecedores têm reajuste contratual. Então, sim, se você fechar com um ano antes, você vai pagar muito mais barato. sim. É isso que as Então, noivas não entendem. então vamos lá, para a gente finalizar, quais foram os que a gente conversou? Faz um resumo rápido. Primeiro, Resumão, lista de convidados. O segundo, primeiro passo é definir a data local, estação do ano, né? Se não for muito chuvosa. O tá. terceiro, falo da planilha de orçamento. O quarto, que foi aí um extra, né? De fazer as reuniões, que são muito importantes. E o sexto passo é esse. Quanto antes você fechar, mais economia você vai ter. então bacana. Obrigado, Monique.
Obrigado, galera aí que Muito ficou bem. aí, assistiu a live. Vamos ter mais lives. Em breve aí a gente vai anunciar, tá bom? Então, fico feliz, Monique, de ter batido esse papo com você. Eu vou sempre fazer perguntas Muito bem. daquele noivo mão de vaca, aquele noivo que não quer gastar, aquele noivo, entendeu? Que não tá nem aí pro casamento. Pessoas, eu vou fazer o papel daquela pessoa que não sabe nada sobre casamento, né? Porque eu acho que é o normal aí É, de todos, né? Tanto da noiva e o noivo. A noiva, como eu falei, sabe um pouquinho mais porque ela pesquisa um pouquinho mais, né? O noivo, são complicado. raros os noivos que eu conheço, já não vou dizer que são todos, né? Mas a maioria dos noivos, eles não se preocupam muito com isso e eles ficam perdidos nisso. Então eu vou fazer esse papelzinho aí, esse papel desse Do noivo perdido. do noivo perdido. Tá bom, Monique? Beleza, Obrigado, obrigada, João. Monique. Boa noite. Boa Até a próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.